Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Hoje nós estudaremos sobre os animais selvagens ou silvestres e os animais domésticos. Os animais, eles foram criados para viver livres e soltos na natureza, ou seja, eles foram criados para viver no seu habitat natural. Nós já estudamos sobre o habitat dos animais, não é isso? Nós sabemos que tem os animais que têm um habitat aquático, como por exemplo a baleia, o peixe, o tubarão. Nós também sabemos que tem os animais que têm um habitat terrestre, como a girafa, o elefante, o leão. Também tem os animais com habitat aéreo, né, como o beija-flor, a borboleta, a abelha. E animais que têm dois tipos de habitat, como a tartaruga, como o jacaré, como o sapo. Então, os animais eles foram criados para viver no seu habitat livre. E nesse habitat, eles conseguiam sobreviver, eles conseguiam meios de caçar e de conseguir a sua alimentação e a sua sobrevivência. Mas ao longo dos anos, esses animais eles foram convivendo com o ser humano. E o ser humano, o homem, resolveu domesticar alguns desses animais, para que esses animais viessem conviver nas suas casas. Por isso que hoje nós conseguimos dividir em animais silvestres e animais domésticos. Os animais domésticos. Vejam que nessa imagem a tia trouxe vários tipos de animais domésticos. Você tem algum animal de estimação? Nós sabemos que animais domésticos são aqueles animais que nós criamos em casa, são os animais que não têm medo do ser humano, que foram domesticados para conviver com o ser humano. Então nós temos o cachorro, o gato, a tartaruga, o peixinho, o hamster. Então todos esses são animais de estimação, animais domésticos. O que são animais domésticos? Um animal de estimação é um animal que foi domesticado para convívio com os seres humanos, por questões de companheirismo ou divertimento. Então, quando uma pessoa traz um animal para viver na sua casa, a intenção dessa pessoa tem que ser de cuidar desse animal, dar amor, dar carinho, dar cuidados, e aí, em troca, esse animal vai trazer companheirismo, vai trazer diversão, né? Vai trazer sentimentos bons para dentro de casa. É muito bom ter um animal de estimação. Nessa foto aqui, a tia trouxe vários tipos de animais de estimação. Cachorro, pássaros, gatos, coelhos. Todos esses são animais domésticos. Os animais domésticos não têm medo do homem. Pelo contrário, eles gostam da companhia e de receber carinho. Esse tipo de animais, eles são domesticados, eles são dóceis. Nós podemos abraçar, podemos passar a mão em cima, e a maioria deles não vai arranhar, não vai morder, porque eles estão acostumados a conviver com o ser humano. Muitos animais, até animais de porte maiores, como o cavalo, como a vaca, também são animais domésticos, né, que vivem geralmente nas fazendas. Por que eles são animais domésticos? Porque eles convivem no ambiente com o ser humano e eles precisam do ser humano para poder se alimentar. É o ser humano que traz o alimento para que eles se alimentem. E esses animais são muito importantes para a sobrevivência do ser humano. Não só os animais domésticos não servem só para diversão, para companheirismo. Por exemplo, a galinha serve para o nosso alimento, o porco, o cavalo, o jegue, o jumento, são animais de cargas, animais que servem para o transporte do ser humano. A ovelha, a sua lã serve para a confecção de roupas. Então, esses animais são muito importantes para a nossa sobrevivência. Os animais que vivem na natureza sem receber a intervenção do homem, ou seja, sem ter esse contato maior com o homem, sem ser domesticado, esses são os animais selvagens ou silvestres.
São animais que vivem no seu habitat natural e eles mesmos que buscam o seu alimento, que buscam a sua sobrevivência. Vejam na imagem que nós temos o leão, nós temos o panda, a onça, a girafa, a preguiça, a zebra. Todos esses são animais silvestres. Eles só são encontrados na natureza? Podem ser encontrados também em zoológicos. Esses zoológicos eles têm que ter a permissão de órgãos como, por exemplo, o IBAMA, que é um órgão que cuida da proteção dos animais. E esses zoológicos eles têm que cumprir várias regras para poder manter um animal desse em cativeiro. Esses animais eles precisam de cuidados especiais, porque eles precisam estar num ambiente que se pareça ao máximo possível com o seu ambiente, com o seu habitat natural. Esses são os animais silvestres ou selvagens, que quer dizer a mesma coisa. Um problema muito grande que existe com relação aos animais silvestres é o tráfico de animais. Infelizmente, nós temos esse problema principalmente no nosso país. Muitos caçadores, eles caçam esses animais para poder vender a pele dos animais, para confeccionar roupas, confeccionar bolsas. Também tem a caça por diversão. Infelizmente, ainda existe muita morte desses animais nas florestas, nas selvas, nos desertos, nas caatingas, que são os habitats que esses animais silvestres eles vivem. Então, existem órgãos, como por exemplo o IBAMA, que a tia já citou, que eles cuidam desses animais, eles protegem para prender esses caçadores. E muitos desses animais, eles já estão em extinção. Se encontra poucos tipos desses animais da natureza, porque eles já foram muito caçados, a maioria já foram mortos. Então, muitos desses precisam ir para um cativeiro para poder se reproduzir, porque eles estando na natureza, eles estão correndo um sério risco de sumir, de tanto que eles estão sendo caçados. Os animais selvagens ou silvestres, eles agem por instinto e podem ser perigosos. Eles podem avançar, morder, arranhar, como uma forma de defesa, achando que vamos fazer algum mal a eles. Esses animais podem ser vistos nos zoológicos ou soltos na natureza. Então, diferente de um animal doméstico, o animal selvagem, ele tem o instinto de se defender. Então, se um ser humano se aproxima dele, ele vai querer atacar, porque ele vai sentir medo de que esse ser humano faça algum mal a ele. Então, por isso é tão perigoso a gente poder se aproximar de um animal desse quando ele está solto no seu habitat. Então, a preguiça, por exemplo, coala, girafa, são animais que estão em extinção. E quando encontrados na natureza, eles tentam se defender contra o homem. Por isso que eles atacam. Eles atacam porque eles têm medo de serem caçados, de serem pegos e tirados do seu habitat natural. Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje.